Boa noite à distinta plateia e vamos começar a nossa palestra. Bom, o roteiro dessa palestra é o seguinte: qual a realidade financeira do corretor de imóveis? Bom, vamos colocar algumas regras aqui. Primeiro vou começar a falar, depois no final eu vou abrir para perguntas, porque é um tema que vai exigir um pouco de raciocínio lógico. E, assim, eu tenho 10 anos de experiência em sala de aula de ensino superior, na Universidade Unicid e outras faculdades. E acontece o seguinte: eu gosto de estar conversando com todos, passando um raciocínio lógico, depois, no final, fica aberto para o nosso brainstorm, né, para a nossa tempestade de ideias. Pois bem, primeiro, a realidade financeira do corretor de imóveis, as necessidades humanas. Nós vamos estar falando que é inerente aos nossos gastos. Por que você gasta por impulso? Justamente por causa das necessidades humanas. Então, isso daí vai demandar dinheiro. Por que gastamos tanto dinheiro? Então, ou às vezes nem entra, mas estamos gastando. Planilhas pessoais e profissionais. Eu vou estar mostrando aqui, não é uma receitinha de bolo, mas é o quê? Apenas um apoio para vocês conseguirem raciocinar a sua realidade econômica. E eu formulei uns 10 mandamentos da educação financeira do corretor de imóveis. Veja bem, todos nós somos seres humanos. Todos nós somos consumidores. Então, isso serve tanto para o corretor de imóveis como para qualquer pessoa. Mas eu estou direcionando mais para essa área. E a nossa conclusão. Bom, realidade financeira do corretor de imóveis. Bom, o ramo de imobiliário, ele é sujeito a muitas variáveis. Então, assim, há muitas situações variáveis. Então, o que acontece? Tanto para o corretor autônomo, como para o empreendedor, o dono de imobiliário. Então, assim, você tem vários tipos de situações que você pode estar enfrentando. Então, quais são elas? Então, às vezes tem queda nas vendas, né? E demais serviços no ramo, imprevistos financeiros e pessoais. Quer dizer, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, o que a gente faz? Então, assim, eu já ouvi uma história de uma pessoa aqui mesmo do Cresce, que até contou que o corretor é uma pessoa que sai. De repente, ele não tem dinheiro para tomar um café, de repente, ele volta com um carro novo. Por quê? Porque é uma situação variável. Mas como pode não acontecer? Então, para isso, é preciso o quê? A provisão. Bom, por que nós gastamos? Por causa das nossas necessidades humanas. E esse ramo nosso aqui, você tem altos ganhos. Tem ganhos astronômicos. E que eles devem ser o quê? Provisionados. Para não ter o quê? Para evitar o desequilíbrio pessoal. Então, o que acontece? Se você tem uma provisão de tudo que você faz, independentemente do que você vai ganhar, você vai o quê? Você está, na verdade, girando o seu negócio. Então, por exemplo, a nossa mentalidade ocidental é meio imediatista. Então, por exemplo, você pega uma grande montadora japonesa, por exemplo, a Toyota. Então, o que acontece? Todos os executivos da Toyota, eles ganham muito menos do que
um executivo numa empresa americana ou alemã. Por quê? Porque justamente eles querem manter o quê? Manter o padrão de emprego. Então, quer dizer, a pessoa ganha menos, mas o negócio está girando, está sobrevivendo. Então, acontece, se você tem esse equilíbrio, assim, você consegue manter o seu negócio funcionando, mesmo para o corretor empreendedor, que é o dono imobiliário, como o pessoal. Quer dizer, assim, o pessoal, ele tem que se ver como uma empresa. Ele é uma empresa. Então, os corretores são seres humanos e têm necessidade de consumo. E acontece o seguinte, às vezes, isso acontece com todas as pessoas, principalmente as que compram por impulso. Você satisfazer as necessidades pessoais em detrimento das obrigações legais. Então, às vezes, você deixa de pagar uma conta para, de repente, comprar uma coisa que eu quero. De repente, eu quero aquilo. Eu quero fazer tal. Alguém, assim, quem não assistiu esse filme, eu não vou perguntar quem assistiu, senão vai começar a gerar polêmica. Vamos deixar a conversa para o final. Quem não assistiu, assista. Aquele que é a cara do brasileiro. Aquele filme Até que a Sorte nos Separe. Aquela comédia. Mostra muito bem isso. Que é um casal, que a mulher ganha na loteria, eles em 15 anos conseguiram torrar 100 milhões de reais. Aí chegou depois de 15 anos, chega lá o contador e pergunta para ele assim, ó, mas como é que eu quebrei? Ah, tá vendo assim? Você queria dar uma volta ao mundo com um iate de 3 milhões de dólares? Aí o iate afundou, não saiu nem do porto. Aí eu falei assim, mas o Schurman faz isso, eu quero fazer com a minha família. Assim, você comemorou bodas de papel no castelo de Chantilly? Ah, mas o Ronaldinho fez isso. Então, acontece. Por quê? Porque viu a mídia. Então, se espelhou na mídia e começa a fazer. Só que assim, a pessoa que faz aquilo é a pessoa, você é você. Você tem a sua realidade. Então, a partir disso, que tem esse ponto aqui, que não é racional você satisfazer as necessidades pessoais e deixando para trás as obrigações legais. E no filme, uma coisa interessante foi o seguinte, que ele matou a galinha dos ovos de ouro, porque o cara era personal trainer, ele tinha uma academia. Aí ele pegou e falou, o que aconteceu? Depois de 15 anos, já estava gordão. É aquele comediante lá dos caras de pau, que ele é Leandro Hassum. Então, assim, ele já estava gordão lá. Aí, ele vendeu a academia, que era a galinha dos ovos de ouro dele. Quer dizer, como é que fica a renda? Zerou. Então, por aí vai. Foi feito um estudo nos anos 50 do século passado, que no estudioso americano chamado Abraham Maslow, que ele fez uma figura geométrica, uma pirâmide, colocando a hierarquia das necessidades, que depois ficou chamado como hierarquia de Maslow. É algo muito interessante, porque isso é muito ligado com qualquer ser humano. Então, nessa pirâmide aqui, o que nós temos aqui? As necessidades fisiológicas. Então, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase seria a saúde, né? Excreção, segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, moralidade, família, saúde e da propriedade. Aí, relacionamento.
Amor, família, amizade, intimidade sexual. Então, estima ou autoestima seria confiança, respeito dos outros, respeito, conquista, realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, o que acontece? Então, nessa nossa educação financeira, nós podemos, isso aí é um parâmetro psicológico, mas vamos colocar isso daí, que isso faz a gente gastar. Isso faz a gente gastar como? Através da satisfação dessas necessidades. Então, isso daí que leva a gente, às vezes, para o buraco. Não quero dizer que você tem que ser uma máquina, igual aquele seriado lá, aquele Jornada nas Estrelas, lá, aquele cara de orelha pontuda lá, o Spock, que assim, que era um sujeito completamente racional. Isso aí não tem como, é um robô. Quer dizer, você vai pegar... Por exemplo, engraçado que é o seguinte, por exemplo, e as empresas aproveitam disso. Por exemplo, você pega no aeroporto. Por que loja de conveniência de aeroporto vende pra caramba? O cara está em trânsito. Ele pega lá, ele vai comprar um jornal, vai comprar uma revista. O livro custa muito mais caro do que em qualquer outro lugar. O camarada vai comprar. Você pega assim, você pega em blog de artista, eles falam assim, que livro você leu? Ah, eu comprei no aeroporto tal livro. Por quê? Porque ele viu ali, comprou por impulso. Perfeito? Então, são as necessidades humanas. Então, eu vou mostrar para vocês, dar um exemplo simples, como que o nosso dinheiro vai embora em relação ao quê? A essa pirâmide das necessidades. Olha só, onde está indo o dinheiro? Ó, onde está indo o dinheiro? Está aqui, os valores citados, os valores que eu digo, são aqueles valores da pirâmide. Então, acompanhe meu raciocínio. Então, eles podem estar agregados a bens de consumo. Então, que bens são esses? Primeiro, então, fisiológicos. Alimentos, higiene e remédios. Isso, ponto, todo mundo precisa. Tá? Primeira necessidade. Por isso que está abaixo da pirâmide. Que aqui embaixo, está no sopé da pirâmide. Primeira coisa. Então, voltando lá. Segurança. Seguro de vida. Casa. Obrigado. Seguro de vida, casa. Poupança. Então, aqui, o investimento. Então, aqui. Aí, essa segurança. O que acontece? Aí que entra o corretor. Relação de segurança. Como que é a relação de segurança? Então, nessa aqui, seria o segundo patamar, o segundo passo do quê? O segundo passo da pirâmide. O segundo degrau da pirâmide. Então, aqui, você precisa morar em algum lugar. Alguém já falou, quem casa quer casa. É a poupança. Aquilo que sobra no final do mês, você tem que guardar no futuro. Ou para os momentos difíceis. Amor e relacionamento. Seria a vida social. Você é sócio de um clube. Você ter amigos. Frequentar um lugar. Estima. Ou seja, autoestima. Aí é uma faixa perigosa. Às vezes você quer ter o carro do ano, a casa montada, o luxo, tá? E a realização pessoal. Aí também entra o mercado de corretagem. A hora quer comprar uma fazenda, é o sonho da vida dele, tá? A lancha, o avião. Então, a realização pessoal. Quer dizer, é o último patamar da pirâmide. Então, o último patamar da pirâmide.
Quer dizer, tem outros valores aí, outros produtos aí, que esse aí que a gente, assim, o que é o mais comum. Então, assim, de uma maneira racional, a gente pode viver muito bem, tendo reserva para dias difíceis e alcançando os objetivos pessoais. Bom, por que gastamos tanto dinheiro? A continuação aqui. Vou dar um estudo de caso aqui, do presidente do Uruguai. Um exemplo do presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Bom, diz ele tem um salário de $12.500. O estilo de vida dele. 90% da renda que ele ganha, ele constrói casas populares. O restante cultiva flores e uma pequena chácara. Bom, ele é político. Ele está falando isso daí. Agora, se isso daí é verdade, eu não sei. Eu não sei como é que é no Uruguai. Então, na verdade, assim, o que é colocado, na verdade, é um exemplo. Se isso é verdade, é um exemplo. Então, esse Lean Management, pessoal, o Lean Management é usado nas empresas justamente para quê? Para você ter uma administração com mais enxuta possível, com menos custos. Então, eu fiz aqui uma analogia de uma vida com poucos custos, uma vida boa, com poucos custos, mas de uma maneira pessoal. Quer dizer, o Lean Management aplicado às pessoas. Então, o que eu acabei de falar aqui. Então, o custo daquilo que precisamos pode ter um custo menor que um valor real. Então, tudo aquilo que a gente pode... Você tem, assim, analisando aquela hierarquia das necessidades, assim, você perguntar para você mesmo, o que eu preciso? O que eu preciso para mim, para ser feliz, para ter meu projeto futuro, sei lá, fazer uma viagem. Igual eu estava falando antes de começar a palestra, estava falando aqui com um colega, por que tem gente que consegue, com R$1.000, viver muito bem, outros que ganham 4 mil e vivem endividado? Por quê? É a maneira que você trabalha o seu dinheiro. Tá? O que nos desequilibra financeiramente, o que é? Isso aqui, gente, são as nossas paixões pessoais. O grupo social ao qual pertencemos. Existem empresas que fazem o seguinte, por exemplo, a pessoa chega num cargo de gerência, então faz assim, ou chega num cargo de direção, fala assim, fulano, você tem que trocar de carro por causa do quê? Para dar exemplo de prosperidade para os outros que estão embaixo da pirâmide. Agora, o que acontece? Agora, se eu quiser ir de fusquinha e estar com o meu dinheiro aplicado embaixo do colchão, eu tenho meu livre-arbítrio. Claro. Roberto Carlos anda de despacho. Então, o Amador Aguiar, que era o dono do Bradesco, andava de fusquinha. Eu, Patrícia, de Fiat. Entendeu? Então, é tudo dessa forma. Então, são essas coisas que levam a gente a gastar. Eu coloquei aqui um exemplo de uma planilha de um corretor autônomo. Digamos que ele tem uma renda mensal, uma renda mensal, uma renda com ele e com a sua família, de R$4.000. Então, como que eu vou dividir isso? Quer dizer, cada um pode fazer da maneira que quiser. Mas um exemplo, vamos supor que ele ganha ali R$4.000, 750 seria para moradia,
prestação, ou aluguel, não sei. Necessidades fisiológicas, que entra naquela pirâmide que eu coloquei, que é lá alimentação, saúde, tudo mais. R$ 600. Lazer, R$ 300. Carro, 450. Então, carro, na verdade, são os nossos pés, né? Para o corretor trabalhar. É o nosso instrumento de trabalho. Educação. Não digo como professor, mas é muito importante isso. Por quê? Porque é o teu diferencial para você saber como lidar com certos clientes, com certas situações. Muito importante, você está sempre se educando. Luxo, se alguma extravagância que você queira fazer, então, nesses valores aqui. Poupança, sempre deixar um dinheiro para poupança. Total de despesas, então aqui, fechou o mês. Então, os 4.000 aqui, tudo dividido. Fazer um exemplo do que você pode estar fazendo. Agora, no nosso caso, aqui de corretores, você consegue uma comissão ali astronômica. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai torrar tudo? Não. Você pode fazer uma provisão. Eu vou explicar como. Então, aqui, comentando o exemplo. O corretor de imóveis não é um assalariado, ganhando somas das mais modestas às mais astronômicas. Essas somas podem aparecer de imediato, como pode demorar meses para serem recebidas. Questão de documentação e tudo mais. Qual a maneira que o cliente fechou o negócio. Então, você fazer uma espécie de capital de giro pessoal. Assim, pensar empresarialmente. Se você, como empresa, isso eu digo para o corretor autônomo. Então, temos o seguinte artifício. Imaginemos que o corretor é uma empresa. Ele poderia ter um capital de giro oriundo de uma gorda comissão, que poderia ser no valor mínimo mensal do corretor tem 6 meses, ou seja, R$ 24.000. Então, o que eu fiz aqui? Qual que foi a minha mandracaria aqui? Então, aqui, eu peguei a receita, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho minha renda, 4.000. Então, minha renda em 6 meses são 24.000. Então, isso aqui que eu vou consumir em 6 meses. Então, o que eu vou fazer com isso? Vamos supor que eu ganhei 50, 60, eu pego esse valor, isso aqui é o meu giro. Porque se eu pegar, se eu dilapidar esses 24.000, o que vai acontecer? Eu quebro. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Porque acontece o seguinte, então, é justamente isso. Então, se o corretor quebrar, é porque ele dilapidou o valor da reserva. Ó, veja bem, gente, o que eu estou colocando aqui são valores hipotéticos. Cada um de vocês, assim como uma impressão digital, tem uma realidade financeira, tem os valores que cada um consome, e, seguindo esse raciocínio, você pode adaptar para a sua realidade. Que aqui a nossa intenção não é colocar receitinha de bolo, é justamente pegar e mostrar para vocês como trabalhar o dinheiro de uma maneira inteligente. Porque, às vezes,
assim, o corretor de imóveis, assim como qualquer profissional de vendas, às vezes fica, como posso dizer, fica animado, fica, às vezes, fica inebriado assim com o ganho, assim, eu vou ganhar tanto. Então, assim, com esse dinheiro, o que eu vou fazer com tanto como se ganhasse na loteria? Mas não é bem assim. O dinheiro vai e volta, é vendaval. E o que diz isso? A própria ciência, as necessidades humanas ali da pirâmide de Maslow. Então, o que eu estou colocando aqui? As porcentagens propostas podem variar de pessoa para pessoa. E o lembrete, as despesas correm independente do volume de vendas de cada corretor. Então, você tem água, tem luz, tem telefone, tem tudo para pagar. Então, assim, você vendendo ou não vendendo, aí você tem que... por isso que eu estou colocando essa questão da provisão. Porque, de repente, essa provisão, você naqueles 24 mil que eu coloquei, de repente você faltou, deu alguma queda na venda, você pode pegar um pouquinho dali, já utilizar para pagar aquela conta e depois reverter num dinheiro que você vai receber, num aluguel que você vai receber, numa avaliação que você vai receber. Aí vai repondo. Quer dizer, a máquina vai girando. Bom, agora eu vou falar sobre a planilha empresarial, que é algo mais complexo. Então, aqui, primeiro, vamos supor que nós temos um volume aí de vendas mensal de R$30 mil. Tá? Um exemplo. Uma imobiliária pequena aí tem aí os R$30 mil. Você tem um custo variável de 19 mil, às vezes 19, 16. Isso aí faz aí 64% de custos. Despesas comerciais, despesas fixas, e você tem um lucro bruto no final de 3.088, que aí dá um total aqui de 10% sobre o valor das vendas. Então, você tem um lucro aí mensal de 10%. Então, um pouquinho só. Então, vou fazer um comentário. Então, aqui, a renda pessoal do empresário, ela não deve ser confundida com a renda da empresa. Isso aí não é só na corretagem, como em qualquer meio de negócio. A gente confunde o que é o empresarial com o pessoal. Por exemplo, inclusive, algumas pessoas devem se recordar, nos anos 80, tinha uma propaganda que, assim, os publicitários antes tinham uma cabeça bem criativa, né? Tinha uma propaganda que o Pelé fazia sobre a conta pessoa jurídica do Itaú. Alguns devem se lembrar. Ele falava assim, o Edson Arantes, ele chora, ele grita com gol, não sei o quê. Agora o Pelé é o empresário. Então, essa é o divisor de águas que muitas pessoas não têm. Que é justamente isso. Você tem você como pessoa jurídica, você como negócio, com pessoas por trás do teu negócio, e você como pessoa física. Então, vem teu sócio lá, ele mete a mão no dinheiro lá, vai comprar um carro novo, vai fazer extravagância. Aí, o que acontece? Começa a faltar para as obrigações empresariais. Então, aqui, custo variável que eu coloquei, então, aqui nós temos o Prolabore, que não pode ser muito alto, que é o salário do empresário, fornecedores, salários e comissões do pessoal administrativo, uma secretária, né, e as comissões dos vendedores, dos corretores.
despesas comerciais, impostos, documentação legal, CPMF. E então o que acontece? As despesas fixas, que independente de você produzir ou não, aluguel, você paga aluguel, água, luz, telefone. O lucro que nós colocamos ali foi um 10%, que eu já comentei aqui. Então, aí, você vê que é tudo na ponta do lápis. Onde o empresário pode pecar? Justamente o que eu estou falando. Então, digamos que o sócio quer carro novo, viagem de luxo. Então, o que acontece? Eles não vão disponibilizar do rendimento mensal, deixando em atraso as obrigações legais, gerando dívidas. Então, a empresa ela tem vida própria. E ela é corresponsável pelas suas famílias e as pessoas que estão em volta. Então, assim, a responsabilidade, no caso do empresário, é muito maior, assim como do individual com as suas famílias. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? Tanto para o autônomo, como para o empresário, a gente tem que mexer com o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, ele pode ser feito da seguinte maneira, tanto com planilhas, não só com essas planilhas aí que você baixa na internet, mas também você pode fazer tudo na ponta do lápis. Pega como o seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó fazia, porque na conta do lápis lá, dinheiro do açougue, dinheiro do gás, dinheiro para a água, justamente assim. Então, é onde entra e onde sai o dinheiro. Então, o empresário não deve só confiar nas planilhas que estão desenvolvidas por aí, e sim controlar, fazer um controle de maneira ostensiva. Como que é esse controle? Pode ser o controle diário. Então, aqui, ó, pega aqui, mês de janeiro. Então, 1º de janeiro, saldo do banco, resgate, duplicata a receber, empréstimo, tudo aqui. Janeiro, fevereiro, março, tudo aqui. Então, aqui, ó, janeiro, aqui, ó. Cada dia, você vai fazendo. Cada dia. Então, aqui, isso aqui é uma planilha de Excel, mas você pode fazer num caderno, pode fazer nesses cadernos contábeis, para quem não tem intimidade com internet. Pode ser semanal. Quer dizer, isso aí é chamada contabilidade gerencial. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, você está fazendo justamente isso. Semanal. Mensal. Então, ele pode fazer mensal. Depois do mensal, você pode colocar tudo, fechar tudo no ano. Então, aqui, você pode estar fazendo a mesma coisa com esse lucro, no caso do empresário. Colocar uma provisão para 6 meses, ou um ano, vai depender de cada um. Eu tenho um lucro mensal, 3.088, que seja, então, aqui, R$18.000, 6 meses. Tá? Ou, num ano, R$30.000, você que vai estabelecer isso. Então, aqui, ó, a provisão mínima para dar sobrevivência para a empresa em tempos ruins. Bom, para terminar aqui, vou colocar os 10 mandamentos do corretor. Todo corretor é uma empresa com deveres e direitos. Isso já falei desde o começo. Todo mundo tem que ter essa visão. Não é porque eu não tenho uma imobiliária que eu não sou uma empresa. Tem que agir como se fosse uma empresa. Ter a noção que seus ganhos são variáveis. Viver dentro de uma renda mensal. Não confundir dinheiro pessoal com operacional, que eu acabei de explicar. Manter seu automóvel em ordem em todos os sentidos.
documentação e tudo, saber dia de rodízio. De repente, eu não posso levar um cliente a tal lugar, porque é dia de rodízio, tem que saber direitinho isso daí. Tá? Contabilizar gastos pessoais e operacionais. Aí entra aqui, ó. Esse daqui complementa esse. O quarto com o sexto. Poupar sempre, reduzir custos e investir. Aumentar as vendas, porém com os pés no chão. O que quer dizer isso? Você vai pegar, vai vender uma coisa que você, de repente, não pode vender. Tem algum problema com documentação, com prefeitura e tudo mais. Tem que saber o que você está fazendo. Ter objetivos a médio e a longo prazo. O que eu quero fazer? Quero comprar uma fazenda? Eu quero, sei lá, eu quero ir para a Europa? O que eu quero fazer? Então, assim, você objetivar. Ler sempre. Ler jornais, revistas, visitar sites, sobretudo focando no cenário econômico e imobiliário. E a nossa área é o seguinte, é justamente você tem que estar em sintonia com as informações do mercado. Bom, espero que você tenha aproveitado a palestra e eu vou deixar que vocês acessem o meu site, é meu nome completo, @hotmail.com. E, assim, para aqueles que têm filhos adolescentes, eu tenho um curso de educação financeira para orientá-los, para os adolescentes, que é uma fase muito difícil. Estão começando a lidar com dinheiro muito cedo. Então, eu agradeço a atenção de todos.